descreve algo ou alguém, e etc. Um texto precisará de determinados elementos para que possa ser entendido. Caso contrário, o leitor ou receptor poderá ficar perdido ao lê-lo. Gente, por isso que a gente chega para vocês na redação e fala, gente, vamos botar a introdução, vamos colocar o desenvolvimento e depois vamos colocar a conclusão. Mas por que existe? É para o entendimento. Às vezes você consegue escrever sem esses parâmetros e consegue entender por quê. Porque a informação está toda na sua cabeça. Mas como você passa essa informação para uma terceira pessoa, que ela está lendo o que você escreveu, ela precisa desses elementos para ela poder organizar o pensamento dela e entender o que ela está lendo. Beleza? O que a gente está fazendo é essa transformação com vocês. Então eu expliquei aqui agora o que é um texto. Agora o contexto e o intertexto. É a necessidade de saber quando, em quais circunstâncias o texto foi criado e ao que faz referência. Sem contexto, não há como saber o significado do que se quer dizer. Gente, isso é muito importante. Por que a Cíntia lá na aula de redação ela pede os conectivos? Esses conectivos que ela coloca são para quê? Para que serve uma das funções do conectivo? É para fazer esse contexto. Normalmente, dependendo do coisa, ela vai situar a pessoa. Ela vai situar quanto ao tempo, ela vai situar quanto ao local. Esses conectivos que a gente usa na redação são para isso. E eles são o quê? Eles são o contexto da história. Beleza? Agora o intertexto ou intertextualidade. É uma conversa entre textos. Esse recurso só funciona se o leitor conseguir identificar a relação estabelecida pelo autor entre as obras mencionadas. Gente, a gente vai ver lá nas nossas técnicas que os textos eles se conversam. E quando a gente chegou na prova lá, abordou um texto que ele tem 3 parágrafos. Então são 3 pequenos textos ali. Escreveu o primeiro texto, pulou um parágrafo, escreveu o segundo texto e foi para o terceiro texto. Nesse momento, os textos ele tem uma coisa chamada tópico frasal. No tópico frasal é o que? A parte mais importante, a gente chama de clímax, né, do texto, né, aquela parte que chama a atenção, que você consegue entender todo o texto através daquela frase. Quando a gente tem vários textos, a gente sempre vai marcar os tópicos frasais de cada texto e vai conseguir identificar a conversa entre eles. E essa conversa entre os textos, através dos tópicos frasais, é o famoso intertexto. Tranquilo, gente? Vamos lá. Vamos começar a desmembrar, a desbravar essa diferença entre compreensão e interpretação. Conceito básicozinho, gente, sobre o que é compreensão. Na compreensão de texto, o leitor faz uma análise objetiva do texto, buscando verificar e entender o que realmente está escrito, assimilando as principais palavras e ideias presentes no conteúdo e coletando dados e informações concretas. Então, gente, basicamente é o que? Quando você aborda um texto e ele fala baseado no texto, ele te dá uma forma que você tem que entender e retirar essas informações somente do texto, sem nenhum conhecimento prévio de vida, de alguma coisa seu, ele é um texto de compreensão. E as respostas, elas estão aonde? As respostas, elas estão no texto. Então, o texto que eu trabalhei, para quem assistiu essa aula aí gravada, que foi o caso da Lília, você vai ver lá que é um texto grande, que ele fala de temperatura, que ele vai perguntando aonde que foi a menor temperatura. Era um texto de compreensão. O texto de compreensão é um texto mais
fácil porque você não precisa usar nenhum conhecimento seu. Porém, ele é um texto, ele é um tipo de texto que vai te dar mais trabalho. Então você tem que entender isso, porque mentalmente você consegue controlar o seu emocional durante a prova. Beleza? Agora, já no texto de interpretação, o que você vai fazer? Você deve ir além, ou seja, interpretar é mais do que compreender o que está escrito. Isso aqui é uma coisa importante, é mais do que entender o que está escrito. Beleza? É conseguir também, a partir de conhecimento de mundo. Beleza? A partir desse conhecimento de mundo, perceber as intenções que o enunciador teve quando elaborou o texto. Beleza? Então, gente, na interpretação de texto, a gente vai estar avaliando esse conhecimento prévio de mundo. Então, a gente vai ter que pegar um pouco do texto e um pouco do nosso coração, do nosso entendimento, do conhecimento que a gente tem de mundo. Beleza? Numa prova de língua portuguesa, o candidato obrigatoriamente lida com apenas enunciados, mas com textos e imagens. Ele não vai lidar só com enunciados, que para serem coerentemente interpretados requerem não apenas uma leitura, mas duas e às vezes até mais. Cada leitura tem que ser detida, pois qualquer desatenção pode levar ao erro. Então, gente, ao longo dessa aula a gente vai conseguir entender qual é a diferença entre essas quantidades de leitura. Então, cada leitura a gente vai estar aplicando uma técnica, a gente vai estar fazendo de uma forma para estar chegando no final e atingindo o nosso objetivo. Beleza? Então, a gente vai ver lá o que a gente vai fazer na primeira leitura, o que a gente vai fazer na segunda leitura e, se for o caso, aplicar a terceira leitura. Beleza, gente? Resumindo, gente, o que vai ser essa compreensão? O que é? Então, compreensão é a análise do que está escrito no texto. A compreensão das frases e ideias presentes. Olha a diferença para a interpretação. O que podemos concluir sobre o que está escrito no texto é o modo como interpretamos o conteúdo. Então vai precisar do quê? De um conhecimento prévio nosso. Isso foi o que é. Informações. A informação está onde, gente? Na compreensão, no texto. Já na interpretação, a informação está fora do texto, mas tem conexão com ele, porque vai ser o que está no texto mais o nosso conhecimento. Análise. Trabalha com objetividade. Por quê? Porque vai estar ali, vai estar explícito para vocês verem. Vocês veem na compreensão com as frases e palavras que estão escritas no texto. Isso a compreensão. Já na interpretação, trabalha com o quê? Com subjetividade. Então vai ser subjetivo, porque depende de cada um. Por isso que a ideia aqui é mostrar a vocês como que vocês têm que pensar na hora de interpretar um texto. Trabalha com subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto. Beleza, gente? Então, basicamente, fazer um resuminho, botei essa tabela aí, para a gente identificar essas principais diferenças. Tranquilo? Principais erros, gente, que a gente pode cometer na hora de interpretar um texto. Durante o processo de interpretação e compreensão textual, você pode cometer alguns erros. Fique atento e não os cometa, pois comprometerá o seu desempenho. Eis os principais erros de interpretação e compreensão. Vamos lá, gente. Esses erros também, gente, estão conectados na hora da gente fazer a nossa redação. Esses erros também são identificados.
Então vamos lá. Qual foi o primeiro erro aqui que a gente consegue ver? O primeiro erro é a extrapolação. É quando se interpreta o que não está escrito, ou seja, quando o leitor foge do texto. Geralmente são fatos reais. São fatos reais, mas que estão contidos no texto. Mas não estão contidos. É importante que se atenha o que está relatando no texto. Então, gente, a gente vai ver que às vezes essa experiência de vida ela acaba interpretando, ela acaba atrapalhando a nossa interpretação, né? Lá na redação tem uma coisa chamada fuga do tema, né? Você vai desenvolve uma coisa, uma linha de pensamento, só que uma coisa que mexe muito com o seu coração vai te fazer fugir daquilo lá. Aí você acaba se perdendo. Então você acaba extrapolando. Ou então, por exemplo, você está fazendo uma matéria e a matéria está pedindo para você falar sobre a obesidade das crianças e você já vai partir para analfabetismo, que é uma coisa que você estudou, uma coisa que você viu e está presente, aí você acaba desencadeando um pensamento lá para aquele lado. Então você está extrapolando, você está desenvolvendo muito uma coisa e pouco a outra, quando você deveria fazer o que? Um desenvolvimento é, justo, né, e proporcional de cada elemento ali do que você quer falar. Redução é a valorização uma parte do contexto, deixando de lado a sua totalidade, ou seja, o leitor deixa de considerar o texto como um todo e passa a considerar apenas parte dele. Então você está lendo ali alguma coisa te chama atenção, alguma coisa que já passou na sua vida e você acaba prestando muita atenção naquele detalhe e esquecendo o restante. Isso aí a gente chama de erro de redução. E esse erro de redução ele pode desencadear um erro de contradição. É o fato de que se entende justamente o contrário. É porque a gente tá querendo interpretar daquela maneira e às vezes acaba levando para aquilo lá. É bom que se tome cuidado com algumas palavras, como pode, deve, não, verbo. Então a gente vai ver lá na frente que existe algumas palavrinhas que elas vão é, nos ajudar dando sinais que logo depois dela vem uma informação, vem uma resposta e a gente vai estar atento a isso aí, beleza? Então, gente, depois da gente ter visto falar sobre os erros, né, da leitura, né, que a gente pode acabar se perdendo, a gente tem que entender quando que o autor ele fala no sentido denotativo e quando que ele fala no sentido conotativo, né? Que às vezes ele está fazendo uma, uma comparação e ele tá no sentido figurado, ele está no sentido conotativo e a gente acaba levando para outro sentido e acaba interpretando de maneira errada. Então, ó, o que é uma frase, né? Ou usa uma palavra denotativa, né? Use palavra com o seu sentido original. Então, gente, eu acho importante, falo pra gente levar isso aqui pra vida, é o que? Uma frase denotativa, ela parte de quê, gente? Ela parte do sentido do dicionário. Beleza? Então ela tem um sentido real. Tá bom? Agora, o conotativo ele é o contrário. É o uso da palavra com significado diferente do original, criado pelo contexto. Então, às vezes, se o autor está fazendo um paralelo, ele está fazendo uma comparação, ora ele fala no sentido denotativo, ora ele fala no sentido conotativo, ele vai e volta. É importante a gente saber isso. E como que é uma coisa que resume o conceito de conotação? É o sentido figurado. Beleza? Então lembrou de denotação, sentido real.
conotação, sentido figurado. Beleza, gente? Esse sentido, o sentido conotativo, é usado comumente em poesias, textos literários. Olha o exemplo. Os domadores conseguiram enjaular a fera. Aqui ele está no sentido do dicionário, porque ele está no sentido real da palavra. Olha agora, ele ficou uma fera quando soube da notícia. Então ele não virou, ele não se transformou em nada. Aqui ele está falando o quê? No sentido conotativo. Poxa, Leandro, isso aí é uma coisa muito óbvia. É porque aqui ele está falando de pequenas escalas, de pequenas proporções, para a gente poder entender. Mas esse sentido conotativo ele pode ser levado por uma comparação que possa nos causar dúvida. Por isso que é importante a gente estar sabendo essa diferença. Aquela aluna é fera na matemática. Eu estou falando o quê? Eu estou falando no sentido conotativo, porque ela não é uma fera, ela é uma pessoa. Só que eu estou falando que ela é muito boa. Beleza? Ela é muito boa. Ela está no sentido conotativo. Sentido conotativo é também conhecido como sentido figurado. Já falei, o sentido denotativo é também conhecido como sentido próprio ou literal, que é o sentido real da palavra. Agora vamos nos aprofundar mais nas técnicas que nós iremos abordar quando nos deparamos com um texto, para essas palavras nos guiar e não deixar mais próximo. Gente, questão de interpretação de texto, não podemos errar. A gente tem que entrar para matar quando for questão de interpretação de texto. Beleza? Por isso que existe uma aula. Às vezes a gente acha, não, a questão de interpretação de texto é só ler e achar a resposta. Não é isso. Que às vezes ele bota um conhecimento vazio na primeira, bota um conhecimento vazio na segunda. Aí na opção correta ele tá com a questão mais certa. Tá bom? Gente, se em algum momento eu falar aqui, alguém tiver dúvida, pode me chamar, pode questionar, tá bom? Que eu tô aqui para salvar e ajudar vocês. Gente, o que é preposição, gente? Preposição são palavras invariáveis, ou seja, ela não vai no plural. Sozinha ela não vai pro plural. Para ela ir para o plural, ela tem que estar combinada com outras palavras. Mas elas são palavras invariáveis, porque elas não vão para o plural e não vão para o feminino. Sozinha. Só que existe uma combinação dessas palavras com outras palavras, tá bom? Fazendo com que ela fique variada. Então, Leandro, o que é preposição? A gente tem que saber isso para agora, tem que saber isso para a vida na língua portuguesa, para nós não nos perdermos, tá bom? Então, o que são preposições? As principais, tá, gente? A, ante, até. São muito, tá, gente? Eu estou botando os principais. Para, com, contra. Então, eu estou botando aqui algumas preposições para vocês terem noção do que é preposição. Então, quando a gente observar qualquer tipo de palavrinha dessa na prova, opa, estou perto de encontrar alguma informação que o texto vai me dar. Essa informação pode ser uma resposta. Sinais de pontuação, gente. Quando você bota um ponto de exclamação, você acaba colocando a opinião de alguém, de alguma coisa. Quando você coloca um ponto de interrogação, você faz uma pergunta. Então, ali tem informação, ali tem algo que vai te direcionar, que vai te colocar no texto. Beleza? 2 pontos. Por que 2 pontos, Leandro? Porque 2 pontos ele vai introduzir uma fala, ele vai emitir opinião. Então, ali perto tem informação importante que vai nos direcionar. Beleza? E o ponto e vírgula, gente, também pode chegar ali para exemplificar alguma coisa, para organizar algum pensamento. Então, essa pontuação, e principalmente,
que eu esqueci de falar, e principalmente o travessão, que ele também pode, pode introduzir alguma fala do autor. Palavras negativas. Então, pô, chegou lá, não, nunca, jamais, são palavras negativas. Então, olhou, opa, tem essas palavras negativas, eu estou perto de identificar uma opinião do autor. Então, gente, para que eu estou esqueletando isso? Eu estou esqueletando isso para quando vocês abordarem algum tipo de, de palavras como essa no texto, vocês consigam abordar e identificar que a partir dali tem coisa importante, tem coisa boa vindo, tem informação do texto. Olha só, agora, depois de nós termos visto essas diferenças, né? essas palavras especiais que vão nos direcionar quando for ler um texto, olha a diferença. Se eu chego para vocês e falam assim, Ana Júlia andava cabisbaixa. Se eu falar aqui do ponto de vista de compreender, como que eu tenho que analisar esse texto aí, gente? Como que eu analisaria? Se for o ponto de vista de compreensão. E aí, Lídia, tá aí, o que você acha? Se fosse uma compreensão, o que seria isso aí? E aí, Jânio, tá comigo? Tá conseguindo evoluir? Gente, no sentido de, de compreender isso, se eu for falar para compreender, as informações estão onde? As informações estão onde? As informações estão no texto. Então, se eu falo que Ana Júlia andava cabisbaixa no sentido de compreender um texto, eu vou ter que identificar o quê? Se não tiver contexto nenhum, é claro, gente. Eu vou analisar que ela estava olhando para baixo, porque eu utilizo somente as informações do texto. Agora, no sentido de interpretar, como eu tenho que utilizar meu conhecimento de mundo, se eu falo que a Ana Júlia estava cabisbaixa, eu vou falar que ela estava triste, que ela estava com o moral lá embaixo, beleza? Então isso aqui eu botei essa frasinha para a gente ter uma noção e diferenciar interpretação de compreensão. Então aqui, ó, alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a leitura. Então agora entrando mais para a parte técnica, gente. Comece sempre pelo enunciado. Então aquela história da tia Teteca lá de você já não, primeiro lê enunciado, depois responde as questões. Acabou. Concurso é guerra, concurso é procurar a questão correta e achar. Alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a leitura. Comece sempre pelo enunciado. Ou seja, pô, começou a questão de língua portuguesa, a questão de interpretação de texto, vamos lá ler o que pede. Às vezes ele está pedindo para você fazer uma questão de gramática da questão. De acordo com o texto tal, é a transitividade verbal. Então é uma questão de gramática, que ele está utilizando o texto, então você não precisa ler nada. Você já não perde tempo, porque tempo na prova é vida. Então comece sempre, sempre pelo enunciado, tá bom? Não lendo o texto. Então lê e veja o que ele está querendo. Destaque palavras-chave no enunciado. Então isso é importantíssimo.
O que ele está querendo? Qual é a palavra-chave no enunciado? Qual é a parte importante que ele está querendo? Importante saber isso também. Então a gente vai destacar o que? As palavras-chave, as palavras importantes. Destaque os tópicos frase, né? Os tópicos frasais de cada parágrafo. Lembra, gente, que eu falei lá no início que o tópico frasal ele era a parte mais importante. Ele era a parte mais importante do texto, que essas palavras elas iam conversar entre si. Então é isso que vai acontecer. Você vai ver essas palavras-chave e elas vão realizar essa conversa entre os textos. Beleza? Então é importante isso também. 3 que geram dúvida, faça interrogação, não dê atenção. Então, gente, pô, chegou às vezes no texto, ele bota alguma coisa que você não entende, que te prende, aquilo ali é para fazer você perder tempo. A ideia é não ficar parado ali. A ideia é dar continuidade, botar uma interrogação e você sabe que você vai ter que voltar ali. Se você precisar. Então, leu, ficou com dúvida, não tenta tirar a dúvida naquele momento lá. Leu, não entendeu, ficou com dúvida, bota a interrogação e segue. Ah, ele usou uma palavra que eu não sei. Interrogação e segue. Vê se tem um vocabulário do lado. Vê se tem na letrinha miúda lá o que tem que pode nos salvar. Cuidado com extrapolações. Ir muito além do que o texto diz com base nas suas experiências e opiniões. Então eu citei esse erro lá atrás. Gente, quando a gente vai abordar o texto, tem que ver por que é um texto. Esse texto aqui, pô, é matéria de jornal. Pô, é uma mensagem aqui do jornal Mato Grossense. Então, pô, isso é uma notícia, ela está relatando um fato. Eu já tenho que ir com esse pensamento. E ter o quê? Muito cuidado com as minhas experiências e opiniões. Para não se perder. Agora, gente, vamos fazer o seguinte, como que será essa primeira leitura? Essa primeira leitura, gente, é nada nas mãos. A gente olhou o texto, abordou a questão, a gente percebeu que o texto, ele é um texto de interpretação, ou seja, se ele é um texto de interpretação, ele vai requerer às vezes mais de uma leitura. Então a gente tem que fazer a primeira leitura mais tranquilo. Então é nada nas mãos, a gente não vai marcar nada. Objetivo: após a leitura você deve ser capaz de responder o quê? O texto traz ideia central de... Isso aí é a primeira coisa do que você fala o texto. É a ideia mais importante, é você conseguir identificar o quê? O tópico frasal do texto. O texto fala sobre... E por último, o foco central do texto é falar sobre, então você tem que ter ideia do que o texto vai falar, qual é a ideia principal, qual é a ideia global daquele texto de forma geral. Beleza, gente? É sempre de forma geral. Essa é a primeira leitura. Segunda leitura. Na segunda leitura, já é aquela parte mais avançada. Sublinhe. O que você vai sublinhar, gente? Faça marcações nas ideias principais. Marque verbos, adjetivos, advérbios, separe as ideias do texto. Então, são todas aquelas palavrinhas lá que eu mostrei aqui. Todas essas palavras aqui, ó, preposição, sinais de pontuação, palavras negativas, conjunções, todas deverão ser marcadas. Eu esqueci de comentar aqui. As conjunções, gente. Essas conjunções é aqueles conectivos que a gente vê lá. A gente vê lá na redação. Então, entretanto, mas, porém, então são conjunções que vão nos dar ideia de alguma coisa. Então a gente vai marcar
essas conjunções no texto. Essa segunda leitura é a mais importante, porque se você identificou, pô, é um texto de interpretação ou um texto de compreensão? Ah, é um texto de interpretação. Então eu acredito que na segunda leitura já dê para você partir para as ideias e conseguir identificar a resposta. Beleza? Então, na segunda leitura você já consegue identificar, já consegue matar. Leu pela segunda vez, voltou nas respostas e não conseguiu identificar, ficou com dificuldade. Calma, vamos para a terceira leitura, fluxograma. Gente, o que é esse fluxograma? Você vai chegar lá no texto, vai fazer os quadrados e vai marcar os acontecimentos de forma organizada. Depois que você marcou os acontecimentos com pequenas palavras de forma organizada, você vai conseguir, vai montar o que? O esquema que mostra a relação de dependência, coordenação e as relações entre as partes do texto, puxar a setinha. Então é fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um fluxograma, é botar os acontecimentos nessa sequência. Então aqui, gente, eu coloquei o quê? Eu coloquei um texto para a gente poder treinar isso tudo que eu estou falando. Então você chegou lá no texto, pum, adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Nem vou ler o texto. É isso que eu vou fazer durante a prova. Eu nem irei ler o texto. Eu vou fazer o quê? Eu partirei lá para as questões. A pergunta ficou aqui no final. Olha só. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde. As informações apresentadas no texto indicam que... Então, qual é a palavra-chave aqui, gente? Deixa eu botar o marca-texto. A relação em hábitos da população adolescente e suas condições de saúde. Então, essa aqui é a palavra-chave da minha pergunta. Ele quer saber a relação entre isso, a relação entre hábitos da população adolescente e suas condições de saúde. Ele quer saber, então ele quer saber o que? A resposta que chega mais próxima disso aqui. É a hora que você vai ver a primeira resposta, é pouco certa. Vai ver a segunda, essa é um pouco melhor. E você vai escolher o que? A melhor resposta. E como que você vai eliminar as que estão um pouco? Pelos detalhes. Beleza, gente? Então vamos ver o texto. As perguntas vão ser sobre o texto. É um texto de interpretação, nós teremos que ler. Primeira leitura, gente, é tranquila, é calma, serena. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta do jovem. O que é silhueta, gente? Para quem não sabe, é o contorno do corpo. Tá aquele adolescente gordinho que ele tá com aquela barriga mais avantajada. Então essa silhueta do corpo. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula surge com a marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participaram do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. Aí aqui ele bota o quê? Ele bota, abre aspas, né?
E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita a Cláudia Kozer, endocrinologista da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e da síndrome metabólica, né, que pulou o parágrafo ali. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, explica Cláudio. Então, gente, com a primeira técnica que eu falei para você é o seguinte: a primeira leitura é uma leitura calma, é uma leitura tranquila, que a gente vai abordar como? A gente vai entender o que o texto fala. Gente, ele vem primeiro, ele começa o texto explicando alguma coisa. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem, tem sua parcela e responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Então você vai ver que isso aqui, gente, é uma pesquisa feita por profissionais que vai mostrar o quão ruim estão sendo para os jovens esse excesso de comida industrializada. Então o que, gente? É uma pesquisa. Beleza? Ele começa dando as informações e depois ele mostra que isso é uma pesquisa. Tranquilo, gente? Então, se perguntasse assim, Leandro, qual é a parte mais importante do texto? Essa aqui, ó, pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tornar pouco leite e comer menos frutas. Por quê? Porque essa aqui é a parte mais importante, porque é o que a pesquisa nos revelou, é a parte mais importante do texto. Fiz a minha primeira leitura, consegui marcar as partes, o meu tópico frasal, a parte importante. Beleza? Eu vou trocar a cor aqui do meu lápis. Vou botar um vermelho, que eu vou para a minha segunda leitura. Olha só. Vamos para as perguntas, né? Ó, vamos começar de baixo para cima. Eu fiz só uma leitura, tá, gente? A prática regular de atividade física é um importante fator no controle de diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento de pressão arterial sistólica. Então ele está falando o que é importante aqui, gente, ressaltar nesta questão. A prática regular de atividade física é um importante fator no controle de o quê? Diabetes entre a população adolescente. Então a gente tem que ver se isso aqui está no texto. Eu marquei a parte importante dessa pergunta. A ocorrência de casos de hipertensão. Aqui são o que? Casos de hipertensão entre os adolescentes advém de condições de alimento, enquanto na população adulta os fatores hereditários são predominantes. Ele está falando o quê? Enquanto na população adulta. Poxa, estranho. Marquei porque é coisa importante. A maior participação dos alimentos industrializados e gordura na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcar, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Ele está falando que está diminuindo o consumo de sais e açúcar. Importante e estranho. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteína combinam para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Então a gente tem que verificar o quê? Se o texto realmente fala isso aí, que é a diminuição da fonte de quê? De carboidratos combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteína. A gente tem que confirmar essa informação. A falta de atividade física somada com alimentação, então falta de atividade física somada com uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados
ao aparecimento de doenças crônicas entre adolescentes. Opa, vamos analisar isso também. Agora vamos voltar no texto. E o que a gente vai identificar no texto nesse momento agora, gente? Vamos identificar aquelas palavras lá que eu citei no texto. A oferta de produtos industrializados e, ó, conjunção aqui, ó, e, conjunção. Só marquei. A oferta de produtos industrializados é a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Silhueta, adjetivo. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Opa, olha essa pontuação aqui, ó. Vou marcar aqui tudo. Ele botou aspas. É uma pontuação. Aqui tem informação. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar. Além de tomar pouco leite, ó, pouco adjetivo. Ó, adjetivo não advérbio. Pouco leite e comer menos frutas e feijão. Então aqui ele está citando o que a gente está fazendo de errado. Outro pecado velho, conhecido de quem não exibe excesso de gordura por causa da gula, surge com a marca da geração. Ó, marca da geração, 2 pontos, vem informação. A preguiça. Aí aqui, ó, outra coisa, 100% das meninas que participaram aqui já tem informação, ó. Então, gente, daqui a preguiça, 100% das meninas que participaram do programa não praticavam nenhum esporte. Isso aqui é informação, por quê? Porque eu tenho 2 pontos e tenho o quê? E tenho parente, e tenho aspas aqui, ó, então informação. Beleza, gente? Então, eu vou ficar atento nessas palavras. Revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. Beleza? Isso aqui são adjetivos, sedentária. E não é novidade. Olha só, o que vem aqui? Aspas. Aspas, gente, é fala de alguém. Ele absorveu essa fala de alguém e está colocando no texto. Essa frase não é de quem escreveu o texto. Ele pegou essa fala e está escrevendo. É a frase da pessoa propriamente dita. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor. Isso aí que a mulher está falando. Acredita quem? Cláudia Kozer, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, olha aqui, conjunção. Ó, conjunção também, condicional. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já estão parte da rotina deles. Ou seja, as coisas quando ficarem na velhice vão ser ainda pior. Tem informação aqui também. Aí ele fecha com mais uma fala. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes. Ou seja, ele trouxe coisas que seriam casos, só apareceriam no futuro, estão aparecendo no presente. Opa, cara, marquei tudo. Eu tô com a faca e o queijo na mão. Posso partir para o meu texto. Vamos de baixo para cima. Vamos lá. Eu já marquei as partes importantes da pergunta. Gente, com essa técnica não tem como errar. É 100% de certeza. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente. Opa, prática regular de atividade física é um importante fator. Gente, ele falou em algum momento que essa atividade física, ele falou em algum momento que é a atividade física que vai controlar isso. Ele fala que essas doenças aqui, a diabetes, ela só apareceria na velhice, está aparecendo agora entre a população adolescente por provocar constante aumento da pressão arterial e sistólica. Então isso está fora, gente, está fora, porque isso é uma doença do futuro. Ele não falou que a atividade física a atividade física ajuda, mas não é ela que esse aumento, essa prática lá vai fazer a pessoa não ter isso.
Beleza? Isso não é a parte que vai deixar a pessoa isso não. Ó, a prática regular de atividade física é um importante fator para o controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar constante aumento. A atividade física vai provocar aumento da pressão arterial? Ela vai, pelo contrário, vai melhorar. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém de condições de alimentação, enquanto a população adulta, os fatores hereditários são predominantes. Ele em nenhum momento falou da população adulta, ele está falando só da população adolescente. Ele não disse isso, que os fatores hereditários são predominantes. Está fora também. Olha como é que as palavras marcadas estão fazendo nos lembrar e estão nos direcionando para um caminho. C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordura na dieta da população adolescente tem, tem tornado escasso o consumo de sais e açúcar. O consumo de sais e açúcar está matando o pessoal, não está escasso não. Conforme você vai consumindo mais alimentos industrializados, você vai aumentar isso. O texto não disse essa informação. Então também está fora. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidrato, que eu marquei como importante, combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteína, contribui para o aumento da obesidade. Gente, o texto em nenhum momento fala isso. E a gente já sabe, por ter conhecimento de vida, que o carboidrato e proteína são coisas que o nosso corpo precisa. Beleza? E mesmo assim, mesmo que a pessoa não tivesse conhecimento, isso aí não foi falado pelo texto que causa aumento da obesidade. A falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, então são duas coisas ruins que o texto fala, constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Isso que o texto falou. O texto está mastigado, agora o texto está destrinchado. É olhar e marcar. Ô Leandro, demorou a sua análise. Demorei porque eu fiz fazendo tintim por tintim. Se vocês praticarem, isso vai ficar fácil. Resposta, gente. A nossa resposta é letra A. Tá bom? Gente, eu não sei se vocês estão aí, mas estão me ouvindo. Lília deu o sinal de ok. Ficou dúvida, Lília? Ficou dúvida, Jane?